podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Aqui no podcast a gente já conversou sobre agronomia e medicina veterinária, que são dois pilares importantíssimos do agro, e hoje chegou a vez de trocar uma ideia sobre mais um pilar igualmente importante do agro, e eu estou falando de zootecnia. Quem está aqui comigo é o Daniel Logulo Lima, que é zootecnista, e o André Miranda, que está no 9º semestre do curso de zootecnia. Bem-vindo, Daniel. Conta aí pra gente como você chegou ao curso de zootecnia e um pouco da sua trajetória profissional desde a época da faculdade. Como vai, Oscar? Tudo bem? Na verdade, desde criança eu tenho me envolvido com animais, montei a cavalo há alguns anos. Então, a afinidade pelo animal, aquela situação, eu acho que ela vem desde criança. E aí sempre surgiu aquela vontade de ser médico veterinário, prestar para uma medicina veterinária, porque lidava com os animais. Aí, numa oportunidade, numa festa de família, eu acabei tendo contato com uma pessoa que ela estava cursando zootecnia na Unesp. E até então nunca tinha ouvido falar da zootecnia. A gente conversando ali entre situações de criação animal, e aí ela começou a destrinchar o assunto, sabe? Quais são os animais que você trabalha, qual é a finalidade do profissional, quais são os campos de atuação que você pode ter, como que era a zootecnia, me despertou interesse, e aí eu fui pesquisar e procurar saber sobre a profissão. Eu acho que só alimentou aquele desejo por estar trabalhando com os animais. Encaixou assim perfeitamente dentro daquilo que eu esperava para o futuro. Prestei faculdade em São Paulo. Aí, durante a minha faculdade, eu me deparei com a situação de criação de avestruzes. Então, eu falei, eu vou me especializar no avestruz. Infelizmente, por diversos fatores aí mercadológicos, o avestruz acabou não pegando. Após esse período do avestruz, eu me envolvi com a parte de agronegócios e tudo mais, e me prestei um concurso na Secretaria da Agricultura no ano de 2018. Acabei sendo aprovado no concurso. Hoje eu trabalho aqui na Secretaria da Agricultura, na parte de defesa agropecuária, porém não exerço a profissão de zootecnista, mas estou relativamente ligado com todos os animais que envolvem a parte da zootecnia. Me formei em 2003, então praticamente 20 anos ali que a gente está trabalhando nessa profissão. E a zootecnia, apesar de ela ser uma profissão de grande importância, hoje dificilmente você encontra alguma pessoa que você pergunta o que é zootecnia e ela sabe explicar realmente o que é zootecnia. E você, André, como você foi parar no curso de zootecnia? Eu cresci e morei em sítio no interior de São Paulo, no município de Quadra. Quando eu era criança, meu pai era um pequeno produtor de leite. Então, eu cresci ajudando meu pai alimentando as vacas, a pastorejando os animais. Tive essa infância no sítio. Sempre gostei muito de trabalhar com gado, tanto bovinocultura de leite, de corte. E sempre gostei muito também de equinos. No começo eu pensava em fazer medicina veterinária. Eu já estava no segundo ano do ensino médio. Um pessoal da Unesp de Botucatu foi falar sobre a faculdade, a universidade e os cursos da Unesp para o pessoal da minha escola. E lá eu fiquei sabendo do curso de zootecnia. Eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com animais de produção, no caso com gado, após o ensino médio. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Quero entrar nessa universidade. Prestei o vestibular, entrei para a faculdade em Botucatu, no curso de zootecnia. E logo na segunda semana que eu já estava em Botucatu, eu fui assistir uma palestra de um grupo de estudo, que na verdade é uma empresa júnior, lá de Botucatu, da universidade. E ali começou a minha trajetória.
O grupo trabalha com bovinocultura de leite e bovinocultura de corte, e eu já comecei a fazer estágio. Logo após essa palestra, já peguei minha escala semanal no setor de leite, bovinocultura de leite da faculdade. Aí o próprio grupo também tem um sítio experimental que trabalha com pesquisa na parte de nutrição e reprodução de gado de corte. Aí eu fui para lá, cada dia mais fui me apaixonando por essa profissão. Daí no final do ano já estava fazendo estágio de férias. Essa empresa júnior me ajudou demais, porque durante a minha graduação, eu estou no nono semestre, eu fiz vários estágios em várias fazendas, conheci muita gente, fiz bastante contato, e com isso apareceu essa oportunidade aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, para fazer estágio com um professor brasileiro, um professor pesquisador, e eu estou aqui trabalhando com nutrição de gado de corte e forragem. O Daniel mencionou no começo da conversa que muita gente ainda não sabe o que é zootecnia, o que faz uma zootecnista, um zootecnista, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer essa questão aí para todo mundo. Fiquem à vontade para explicar para o pessoal, resumidamente, o que é a zootecnia, o que faz um zootecnista, uma zootecnista. O microfone é de vocês. Toda matéria de origem animal que você consome hoje, em algum elo dessa cadeia tem um zootecnista por trás. Zootecnia é ciência de produção animal. Então, todos aqueles animais voltados para o consumo humano, são de interesse econômico também, está ligado à zootecnia. O zootecnista, ele é um profissional capacitado para criar, supervisionar projetos de manejo, produção, nutrição, reprodução, melhoramento genético, comercialização de animais, comercialização de derivados, com diversos tipos de animais, seja com gado de corte ou com gado de leite, né, derivados daí do leite, ou seja com outros animais, caprino, ovino, abelhas. É uma profissão que ela trabalha mais extensão, então grandes propriedades, sabe, mais o interior. O zootecnista ele tem essa capacidade de se envolver ali, de adequar o animal a ter a sua maior rentabilidade, sabe, dentro daquela situação de bem-estar, de preservação, de conservação. A zootecnia ela está meio que entre o engenheiro agrônomo e o médico veterinário. Então, você trabalha desde uma correção de solo, uma formação de pastagem, aí depois você entra naquela parte de estrutura, aí você entra na parte de manejo dos animais. Ela surgiu ali para aqueles animais que são destinados ao consumo. E como é o curso de zootecnia? Como que é o início? Como ele vai evoluindo com o decorrer dos semestres? Quais as matérias vocês mais curtiram? Conta aí como foi a experiência de vocês. No início começa, né, com as matérias básicas, cálculo, estatística, física, química, todas essas matérias juntas. Aí deu aquele choque, né? Nossa, meu Deus, eu pensei que eu ia ter mais aula sobre animal. Mas depois que passa, você começa a entender a importância de cada uma delas, começa a aprofundar cada vez mais anatomia, fisiologia. Logo já no segundo ano, a gente já começa a se deparar com matérias que são mais específicas. As matérias que eu mais gostei até agora é fisiologia, sistema digestório, nutrição de monogástrico, nutrição de ruminantes. E aí, a partir desse momento, você começa a entender melhor e saber qual animal você já quer trabalhar. Mas a zootecnia é bem ampla as matérias. Tem matérias específicas para o pessoal que quer continuar com essa parte de nutrição, com a parte de reprodução. Por exemplo, tem matéria de fisiologia da reprodução. Então, você consegue aprofundar bastante no que você quer. E isso também serve para outras áreas. Então, você tem matéria de solos, tem matéria de forragicultura, de grãos e forragens, e você consegue aprender bastante coisa. A teoria, você tem ali os princípios básicos, né? As formas, manejos,
o que cada espécie precisa para que ela tenha uma qualidade de vida e uma produtividade grande, mas a parte prática ela é essencial, principalmente para essa profissão. A minha universidade foi na capital e nós tínhamos uma fazenda experimental em Guararema, então praticamente as aulas práticas eram na fazenda. Então iniciou-se com pecuária leiteira, eu acho que da parte da zootecnia a maioria ou entra já na pecuária leiteira, aí você vai conhecendo as outras espécies. Aí depois você entra na piscicultura, aí depois você entra na criação de bicho da seda, de bicho de abelha, aí você entra na criação de coelhos, vai ampliando o seu horizonte de conhecimento, mas a prática é fundamental para a zootecnia. A maioria das universidades são períodos integrais, então tem as suas fazendas experimentais, onde o aluno está ali dia a dia no campo. O feeling do zootecnista vai aflorar lá no campo, porque é onde você põe a mão na massa, é onde você conhece a realidade, é onde aquele cálculo lá no escritório vai te mostrar o resultado. Você se depara com um produtor rural, aí você trabalha um pouco da extensão rural também, então isso vai te desenvolvendo a sua aptidão ali, a sua facilidade de convivência, que, depois do segundo semestre e no terceiro, tudo que vem pela frente, eu acho que você absorve com muito mais facilidade. E André, como que faz para conciliar o estágio e as aulas? Fica muito corrido ou dá para levar aí numa boa? Dá para levar numa boa. Eu sempre gostei muito de fazer estágio, então eu dedicava até os meus sábados e domingos para também poder estar fazendo estágio. E quando chegava ao final do semestre, em vez de eu voltar para casa, eu pegava lá, agora eu vou para uma fazenda. Então, Natal, Ano Novo, vários eu perdi, mas por conta de estar numa fazenda, estar aprendendo, e eu acho que isso que conta. Eu aprendi muito na prática mesmo, por ter essas oportunidades de sair, visitar essas fazendas. É o que vai realmente, assim, modelar o profissional, são os estágios, são a parte prática. E quanto antes o profissional entrar nessa parte de estágio, de aperfeiçoamento técnico, melhor vai ser o desenvolver dele, tanto na parte de graduação, como no final da graduação, e aí iniciar a sua vida profissional já com alguma coisa mais direcionada, do que você simplesmente estudar, esperar se formar, defender a sua tese e aí depois procurar alguma situação no mercado. Eu acho que é fundamental também o estágio para você aperfeiçoar a sua relação pessoal, a sua relação com os animais, o seu comprometimento com os animais que você está trabalhando. Então, um profissional sem ter parte prática, ele não atua da mesma forma. Então, daí vai depender de você, a quantidade de estágio que você faz, a quantidade de estágio que você vai, corre atrás, estágio de férias, estágio durante o período das aulas. Pelo que vocês comentaram até agora, deu para ver que a carreira em zootecnia é ótima para quem gosta de ficar fora do escritório, né? É isso mesmo? E para quem não gosta tanto assim de ficar ao ar livre o tempo todo, tem bastante áreas de atuação também? Depois da minha formação, eu trabalhei 13 anos com consultoria. Então, eu dava consultoria em criatórios e fazenda produtora, gado de leite, trabalhei um pouco com pecuária de corte, trabalhei um pouco com ovinos. O meu lema era vivo no mundo e passeio em casa, porque eu só passava em casa para trocar mala. Então, eu trabalhava Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Minas, São Paulo. Então, acabava eu percorrendo todos esses estados justamente pelo caminho que eu escolhi, que foi da consultoria. Aqui também tem muita demanda. Eu mesmo tive a oportunidade de rodar 2 anos algumas fazendas no Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Então, eu tive essa oportunidade única de estar junto com outros consultores, atender o produtor, chegar na fazenda, olhar todos os parâmetros da fazenda, se está rodando certinho, regular, olhar a suplementação da vacada, a parte de reprodução. Que aquela pessoa que opta pela zootecnia,
quer mais ir para o campo, colocar a mão na massa, mexer nos bichos, e aí depois ele entra numa outra situação de análise dos dados, faz uma administração interna ali, computador, para coletar, para transferir os dados de campo em planilhas e aí fazer uma análise do resultado que está tendo. É aquilo lá, a zootecnia não é para quem tem preguiça de viajar ou preguiça de acordar cedo, porque os animais acordam cedo, ou se tiver que você receber uns animais que estão chegando de transporte. Eu participava de ovoscopia, chegava ovos de madrugada do aeroporto 3 horas da manhã, era 4 horas da manhã, você estava fazendo ovoscopia para 6 entrar na incubadora, e aí depois você pensava em descansar, mas o negócio vinha tão natural que, nós estamos ali para isso, então vamos aproveitar o máximo de tempo que tem, que a hora é essa. Oportunidade tem bastante, tem em todo o Brasil, para quem gosta de andar bastante, tá no campo o tempo todo, e para pessoas também que às vezes não têm essa ideia de viajar também tanto, tem oportunidades. A gente pode trabalhar tanto numa empresa multinacional com vendas, com comercialização, com gestão, oportunidades em laboratórios, em frigoríficos. Fábricas de ração, também trabalha com a parte de conservacionista e animais silvestres, onde você fica interno ou num zoológico ou num centro de criação. No episódio de medicina veterinária, os convidados comentaram que se você ama muito os animais, esse talvez não seja o melhor curso para você, porque muitas vezes você tem que lidar com situações bem chocantes, né, que podem até traumatizar. Vocês acham que essa dica também vale para quem está pensando em cursar zootecnia? Dentro da zootecnia tem a reprodução. A reprodução, você faz cruzamentos, você gera vidas. Então, isso acaba sendo uma situação que é prazerosa. Na zootecnia, tem o lado da industrialização, que é a parte dos abates, sabe? Então, muitas vezes, a pessoa pega um carinho grande. É lógico que todo mundo tem um respeito pelos animais, e a zootecnia você já visualiza não como uma situação conservacionista, né? Você já vê aquele animal crescendo e desenvolvendo em condições para que no final da cadeia ele acabe entrando na parte industrial e forneça o produto final dele para o consumo humano. Você cria não uma resistência, mas e não também você diminui o seu nível de dó dos animais, mas você começa a visualizar os animais de interesse da zootecnia com respeito, sabe, com conservação, porém você tem já a noção de que no final lá da cadeia ele vai entrar numa situação onde ele vai ser abatido e vai ser transformado em proteína. Aí você tem a parte dos ovos, você tem a parte do leite, aonde você, sabe, tem um carinho maior, você fornece as condições para que o animal explore o máximo de potencial do animal produtivo. Então aí você já não entra naquela parte tanto de sofrimento. Eu acho que todo zootecnista adora trabalhar com animal, pelo menos para escolher esse curso, você tem que gostar de animal, independente da área que você vai atuar. Eu digo isso porque o zootecnista, ele trabalha observando o ambiente, o conforto, o bem-estar dos animais, desde o começo da cadeia produtiva até o final. E qual a importância do profissional de zootecnia se aprofundar nas questões relacionadas à preservação do meio ambiente? É um ponto que deve ser sempre priorizado em qualquer atividade na área? Fundamental. A gente trabalha a produção animal, minimizando o custo, aumentando a eficiência e sempre respeitando o meio ambiente, sempre, em todos os aspectos. A zootecnia está 100% ligada à natureza, tanto na parte vegetal como na parte animal. Então, a gente trabalha essa parte de correção de solo, de formação de uma pastagem. Então, isso daí você já está melhorando o meio ambiente em condições ali de extensivos, sabe? Você fazendo plantio de árvores, conservação de áreas de preservação, nascentes de rios, para o fornecimento da água. Então, num contexto geral, a zootecnia se preocupa muito com a parte do meio ambiente.
Sem o meio ambiente, sem as condições favoráveis para os animais, a gente não consegue alcançar o nosso resultado, que é a produção animal. Vai tentar unir o máximo de fatores para que a gente consiga fornecer condições para que aqueles animais consigam explorar o seu máximo potencial. E isso daí, principalmente, inclui o meio ambiente, a preservação e a conservação ali da fauna e da flora regional da onde você vai estar atuando. Isso é uma coisa muito importante. A gente vem trabalhando para produzir a mesma quantidade em menos espaço, com melhor qualidade. Então, o zootecnista, ele é uma peça essencial para isso, unindo a genética, a nutrição, a produção, para obter o melhor resultado possível. Então, a gente consegue trabalhar em sistemas intensivos, sistemas semi-intensivo, sistemas extensivos. Então, daí o sistema silvopastoreio, que a gente pode aumentar a diversidade da vida selvagem e oferecer habitat para várias espécies. O silvopastoril é a integração lavoura, pecuária, floresta. Está sendo bem desenvolvido justamente para você conseguir integrar, sabe, o animal numa conservação de solo, numa qualidade de bem-estar e, ao mesmo tempo, você ter aquele aproveitamento constante do solo, tanto para o animal, para uma formação de pastagem, como para um reflorestamento ou uma preservação de mata nativa, alguma coisa do tipo. Além de tudo isso, desse sistema, a gente tem a presença de árvores para ajudar na qualidade da água. Isso acontece porque diminui o escoamento e retém poluentes como pesticidas, agrotóxicos e resíduos de animais. E esse é um dos métodos que a gente pode utilizar, e o zootecnista é uma peça-chave. E Daniel, você que está aí há 20 anos, né, atuando na área, como que você vê a situação atual, a valorização da zootecnia no Brasil? É um bom momento para ser zootecnista aqui? A realidade é a população cresce constantemente. Esse povo vai precisar se alimentar de alguma forma. A demanda por produtos de origem animal, apesar de algumas restrições de determinadas pessoas para o nível de consumo, mas eu acredito que daqui para frente, com a velocidade de desenvolvimento populacional, a zootecnia ela vai ter uma demanda crescente. Hoje já tem uma tecnificação mais evoluída, então hoje você já tem insumos onde você pode estar tendo uma produtividade maior, formulando rações que sejam com um aproveitamento maior. Então a tendência é que daqui para frente aumente a demanda pelo profissional, justamente pelo aumento de consumo de produto. E para fechar, né, resumindo, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de zootecnia? Aproveite todas as oportunidades que esse curso incrível pode te dar. Tente se encontrar primeiramente no curso, faça estágio com abelha, com caprino, com ovino, com bubalino, com coelhos, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, equinos, diversos animais. Você pode pegar e estar ali trabalhando até você se encontrar. A partir do momento que você se encontrar, você vai ver que as coisas vão ser cada vez mais fáceis, mais divertidas, mais prazerosas. Não é uma atividade fácil, não é uma atividade conhecida, onde você encontra oportunidade de emprego num classificados. Eu acho que aproveitar a fase acadêmica para enriquecer o conteúdo, fazendo estágio, sabe? Trabalhar nas diversas áreas, ou nas criações animais, ou melhoramento genético, ir para um abatedouro para conhecer como funciona um abate hoje, dentro das normas de bem-estar animal e abate humanitário, para ver que também que não é um sofrimento. A gente estuda técnicas, a gente estuda métodos para justamente minimizar esses riscos. Seja persistente, estudioso, para que você consiga ter a eficiência do profissional. Todo mundo é passível de erro, mas em determinadas situações, você não pode errar de uma forma tão grotesca, com que você não tenha tempo hábil de reverter aquilo.
por exemplo, uma intoxicação alimentar ou por algum aditivo que você coloca, você tentar reverter aquilo, porque os animais eles não reclamam de dor, eles não choram, então você precisa ter aquela sensibilidade também para identificar e antecipar. Você trabalha na prevenção, mas em algumas situações onde você precisa ter a correção, que essa correção ela seja num curto espaço de tempo. Você vai se deparar com proprietários rurais, sabe, produtores rurais com um nível de conhecimento menor, então você acaba sendo uma pessoa de referência para eles. Então a sua parte psicológica, a sua parte emotiva também, você precisa trabalhar em conjunto para você não ser o 100%, mas para você tentar ser o máximo possível aquela pessoa profissional e que vai estar transmitindo uma segurança aonde quer que você vá trabalhar, uma segurança de conhecimento, sabe, uma segurança da pessoa acreditar naquilo que você está fazendo e te dar carta branca para você ter aquela liberdade de executar. É uma área promissora, tá? Não garanto que você vai ter salários já absurdos logo de formação, porque você vai precisar ter que trabalhar e mostrar o seu conhecimento, mas eu acredito que o campo aí, dependendo do caminho que escolher, ele é um campo amplo, está em crescimento, está tendo espaço aí no mercado. Daniel, André, muito obrigado pelo bate-papo. Com certeza, tudo que vocês contaram aqui hoje vai possibilitar que muito mais gente entenda o que é zootecnia e o que faz um profissional de zootecnia. Com certeza, aí, sem dúvida alguma, vai inspirar muita gente a seguir a trajetória de vocês. Muito obrigado a você que acompanha a conversa e aproveita para compartilhar esse episódio com quem você acha que não sabe o que é zootecnia, porque o Daniel e o André explicaram muito bem. Com certeza essa pessoa não vai ficar com dúvida nenhuma mais. Semana que vem tem mais episódio inédito chegando para você, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.